Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, com o título O Perigo das Obras da Carne. Então nós vamos ver aí que as obras da carne, aquilo que é feito para a carne, ou seja, para os nossos desejos ou ambições pecaminosas, aquilo que nos leva para longe de Deus, que nos afasta de Deus. Essa luta interna que nós temos é o fruto do Espírito que nós temos dentro de nós, com 9 qualidades, e lutando contra isso existem então as obras da carne. Então a nossa velha natureza, antes de nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, né? Que nós herdamos de Adão, aquele pecado que veio desde Adão, aquilo nos conduzia para as obras da carne, a satisfação dos desejos pecaminosos. Então essa velha natureza, ela continua na nossa vida cristã, nos tentando para que nós voltemos a praticar aquelas coisas que praticávamos antes. A vida do crente é uma luta constante, diária, e que vai durar até o dia do arrebatamento ou da nossa morte. A vida do crente, toda a vida do crente aqui na terra, ele terá essa luta dentro de si. É uma luta contra o principal inimigo que nós temos, que é essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica. Agora, se nós estivéssemos só nós mesmos, certamente nós seríamos derrotados nessa luta. Se fosse depender de nós mesmos, nós seríamos derrotados, porque nós somos fracos. Acontece que Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Deus mesmo está dentro de nós, morando dentro de nós. Ele está conosco e está dentro de nós. Então, Deus nos colocou a ajuda necessária para que nós possamos vencer esses desejos da carne. Então, Ele mesmo está dentro de nós, nos ajudando. Agora, veja bem, depende exclusivamente de nós desejarmos essa ajuda, de nós pedirmos essa ajuda, de nós nos voltarmos para esta ajuda. Então, o Espírito Santo, quando ele veio até nós, no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ele veio e colocou em nós um fruto. É um fruto só, no singular. Um fruto. Fruto do Espírito. Dentro desse fruto, temos aí 9 qualidades, 9 virtudes. Então, à medida que nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, à medida que nós permitirmos ao Espírito Santo que nos domine, nos controle, nos guie, nos governe, essas qualidades vencerão as obras da carne. Essas qualidades nos farão parecidos com Cristo. Então, quanto mais nós nos chegarmos para Cristo, mais nós nos afastamos do Adão, do primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, é a perfeição, Jesus. Então, quanto mais nós chegamos perto do segundo Adão, que é Jesus Cristo, mais nós ficamos longe do primeiro Adão que pecou. O texto hoje está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha aí, Jesus nos diz que nós temos que vigiar e orar. Nós estamos vendo uma época difícil na igreja, onde existe muito pouca oração. Nós temos várias pessoas, e é a grande maioria da igreja, que não tem tempo, não acha tempo para orar. Está ocupado demais com outras coisas. O trabalho já tem o horário do trabalho, mas o problema é a tecnologia. Então, o tempo que existe disponível é gasto na tecnologia. Então, aí são as redes sociais, televisão, né? Aí tem o cinema. Então, são coisas que vão gastar esse tempo, vão tomar esse tempo que deveria estar sendo dado ao Espírito Santo, a esta comunhão com o Espírito Santo. Então, esse tempo da tecnologia tem tirado o tempo da oração, da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus, né? De fazer a obra de Deus. Então, você pode consultar aí, você vai ver quanto tempo se gasta hoje com a tecnologia. Então, é só você olhar. Então, você vê quanto tempo você passa na TV, quanto tempo você passa no celular, aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e vai por aí afora. Quanto tempo você gasta nisso? Então, você vai ver que esse tempo daria para você orar, pelo menos aí, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. E daria para você ainda ler a Bíblia 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Então, em nossa igreja, se nós olharmos hoje, principalmente para aí a juventude, até assim a meia-idade, né? Nós vamos ver que o tempo que é gasto na internet é aí de aproximadamente aí 6 horas. Olha só que coisa tremenda. 6 horas. Se você colocar aí TV, um cinema, se você colocar aí o celular no meio e o computador, então você vai ver que somando vai dar aí por volta de 6 horas. Então essas 6 horas daria para orar em 3 horas e ainda ler e estudar a Bíblia 3 horas. Olha só. Isso todo dia. Então, se trabalhamos 8 horas com 6, 14 horas. Já vai sobrar 10 horas, né? Que é a hora que nós dormimos. A maioria hoje dorme só 6 horas. As outras 4 horas é de condução para ir trabalhar, para voltar. Aí a hora de comer, né? E o diálogo com as pessoas, que é muito pouco, cada dia diminui mais, porque o celular ocupou esse tempo de diálogo também, dentro de casa, no trabalho e também com as pessoas na rua, os nossos vizinhos. Então esse tempo vai sendo tomado cada dia mais. Então, se Jesus diz vigiar e orar, quer dizer vigiar, você vai ver, vai prestar atenção, onde eu estou gastando meu tempo. O que está acontecendo na terra? Jesus está voltando? Então você vai vigiando, você vai olhando, vai vendo também os perigos que eu estou correndo, os pecados que estão vindo à minha mente. Então você vai vigiando em que eu estou sendo tentado. Então você vai vigiando, vai ver em que eu sou fraco. Você diz, olha, eu não aguento um churrasco, eu como demais, glutonaria. Então você está vendo um filme pornográfico. Então você vai vendo o que eu sou fraco, vai descobrindo quais as suas fraquezas. Então nesta área você vai fazer o quê? Você vai fortificar-se nessa área para combater isso. Então você vai se policiar, se vigiar. Se você come demais, já sabe, eu chegar a uma festa, eu vou comer tanto. Pronto, eu vou parar, não como mais. Então, se você não pode assistir um filme pornográfico, você sabe que vai pecar. Então, você vai se policiar, não assista mais.
Pega essa hora aí e coloque para ler a Bíblia, para orar. Então, quanto mais você tirar o tempo das coisas que conduzem você ao pecado e pregar esse tempo e aproveitá-lo para Deus, dedicá-lo a Deus, fazer alguma coisa para Deus, então mais você vai se santificar, se separar para Deus, mais você vai vencer essa batalha interna contra a carne, contra os desejos carnais. Então Jesus que diz que o Espírito, com letra minúscula, o nosso Espírito, ele está pronto porque está ligado com o Espírito Santo. Ele está pronto para ir para o céu, está salvo. O problema é, a carne não está morta. Veja só, a carne, os desejos carnais, o velho Adão fica clamando, pedindo para voltar ao controle. Nós moramos num corpo que não deseja ir para o céu, lembre-se disso. O corpo é feito do pó da terra e ele quer ficar aqui. Então aquelas antigas paixões, aqueles desejos antigos estão lá clamando, querendo voltar ao controle. Então lembre-se, comer, beber, dormir, sexo, sempre para o lado errado. Comer, comer demais, glutonaria. Beber, beber bebida alcoólica. E aí envolve também as drogas, né? É o clamor do corpo. Dormir, então dormir demais. Então é a preguiça, né? Dormir além do que deveria, excessivamente. Ou também pode implicar aí no dormir nada, dormir quase nada, ficar aí na televisão até tarde, no computador até tarde, depois dorme um pouquinho. Aí durante o dia você está com dor de cabeça, está nervoso, né? Tem muita gente fazendo isso, gastando tempo demais na tecnologia e quando chega na hora de trabalhar está cansado demais, está estressado, porque não dorme direito. Então, comer, beber, dormir, aí sexo no casamento é permitido, está tudo bem. O problema é que o corpo deseja o sexo fora do casamento porque é pecado. Então, temos que controlar isso que nos fazia nos afastar de Deus e que é pecado. Vencer isso, e só se vence se aproximando do Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo, lembrando que ele é uma pessoa que mora dentro de nós. Nós temos que falar com essa pessoa, nós temos que ser amigo dessa pessoa. Nós temos tudo em comum com ele. O que ele deseja para nós? Ele deseja a nossa salvação, ele deseja que a gente esteja ocupado fazendo a obra de Deus, ele deseja intimidade, conversar, oração, deseja que nós conheçamos mais a Jesus Cristo. Isso nós vamos fazer o que? Lendo, estudando a palavra de Deus. E ele nos ensina, o próprio Espírito Santo que vai nos ensinar sobre Jesus. Então aí vem a verdade prática que diz: oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Então, se nós estivermos orando e jejuando, nós poderemos combater e vencer. Mas se nós não estivermos ocupados, não estivermos com Deus, na comunhão com Deus, não estivermos vigiando, orando, vendo o que está acontecendo conosco, quais as nossas tentações, em que nós estamos sendo tentados, então é sujeito essa pessoa a cair, porque não presta atenção naqueles alertas que o Espírito Santo vai dando. O Espírito Santo vai alertando: cuidado com isso, cuidado com isso, olha, não faça isso, olha, não pense isso. O Espírito Santo sabe o que nós pensamos, sabe a nossa intenção, então ele vai alertando. Então nós temos que prestar atenção nisso, nesses alertas, e ver onde nós somos mais susceptíveis ao pecado, onde o pecado pode entrar na nossa vida, e aí nós vamos fechar essa porta. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Lucas 6, 39 a 49, que diz: e disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre.